Adoração para Cristo, é para ti, meu Senhor. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Queridos, eu quero, antes de tudo, louvar a Deus pelo privilégio de poder estar aqui neste quinto Adoração para Cristo. Eu falhei apenas um ano, mas pela misericórdia do Senhor, nós estamos aqui neste ano acompanhado da minha esposa. Eu já estava cansado de ficar olhando para aquela câmera e ficar mandando um beijo para ela. Eu decidi trazer, eu falei, agora você vai comigo saber o que é bom para a tosse. E é muito bom. Eu quero louvar a Deus pela vida do Elielson Júnior, esse servo de Deus, que nos dá essa oportunidade. Quando teve o primeiro Adoração para Cristo, ele se lembrou de mim, e eu louvo a Deus por isso. Sempre, nós não podemos deixar de ser grato por nada. Um copo com água, uma oportunidade dada, é sempre uma razão para ser grato a Deus. Louvar a Deus pela vida do pastor Elielson Souza, que nos cuida muito bem, pastor Carlos, este servo de Deus. Poder reencontrar o meu amigo depois de quase uns 2 anos, tentando se encontrar no caminho nas viagens. O Francisco Souza é uma bênção. O Miqueias Quebra Tudo, que já considero um amigo, né? Louvar a Deus pela vida do pregador de ontem, que nos dá a honra da sua presença. O pastor que ministrou na quinta-feira, que Deus abençoe a todos os irmãos. Vamos abrir a nossa Bíblia em Colossenses, capítulo de número 1, versículo de número 13. Quem trouxe Bíblia? Você trouxe? Então abra. Se você tem a Bíblia no celular, abra. Lá em Colossenses, capítulo de número 1, versículo de número 13. E versículo de número 14. E depois o versículo 21 e 22. E 23. 13 e 14. Depois o versículo 21, 22, 23. 5 versículos para a nossa meditação. Os que encontraram, por gentileza, digam amém. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção, diga redenção, pelo seu sangue, a saber, a remissão, diga remissão dos pecados. Versículo 21. A vós também que noutro tempo eres estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis, se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Você diz amém, senta. Queridos e amados irmãos, o texto que nós acabamos de ler esta noite foi escrito no ano 60 depois de Cristo. A Bíblia vai nos contar que a caminho de Damasco, o Senhor encontra com Saulo. Saulo levava consigo cartas para Damasco. Qual era o objetivo? Que os irmãos já sabem e conhecem. O objetivo de Saulo era prender todos aqueles que haviam abandonado o judaísmo e haviam partido para servir ao Senhor. Observe que há uma perseguição instalada, mas a Bíblia nos diz no capítulo de número 9, que a glória de Deus encontrou Saulo a caminho de Damasco, de sorte que ele cai, e quando ele cai cego. A Bíblia não diz se ele caiu de um camelo, se caiu de um cavalo, ou se caiu de estar encostado em uma árvore. A Bíblia só diz que ele cai, e a voz do Senhor é tácita, dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegue? Duro é para te recalcitrar contra os aguilhões. Sabe o que Jesus está dizendo? É pesado demais para você resistir à minha vontade. É pesado demais para você resistir à minha glória. É pesado demais para você resistir, oh glória a Deus, o meu desejo. Então não resista. Sabe por que a Bíblia nos mostra isso?
porque Paulo está resistindo, Paulo está tentando abrir os olhos, mas ele não consegue enxergar, porque o que está agora nos olhos dele não é mais a visão carnal, o que está nos olhos dele agora é uma revelação da glória. Na verdade, Saulo não estava cego, eu leio cego, mas a Bíblia na linguagem espiritual quer me dizer que Saulo estava passando por um processo de transformação, onde era necessário que a carne morresse, que a vista ficasse cega, para que os olhos espirituais dele pudessem se abrir. Oh, glória a Deus, para a glória e para o mistério que Deus gostava e gostaria de revelar a Paulo. A Bíblia vai dizer que Saulo agora vai enfrentar 3 dias de trevas. Depois desses 3 dias de trevas, a Bíblia vai nos dizer que Deus envia um humilde Ananias, um diácono da casa do Senhor, e na carta que estava escrito a Damasco, Ananias seria, pastor Elielso Souza, uma das vítimas, mas Deus vai despertar Ananias e dizer para Ananias: Ananias, vai até a rua direita e vai em busca de Saulo, porque agora ele está orando, agora ele está orando, agora ele está orando. Ele vai, perceba que a informação é muito séria. Não é fácil você ver um judeu orar. Geralmente o judeu reza, ele pega uma lista de oração, e rezar significa repetir as mesmas orações. E ele chega no muro das lamentações nos dias atuais, e ele move o corpo em direção ao muro da lamentação, clamando por um socorro divino, para que Deus arranque as nações de cima de Israel, para que Israel seja um estado dependente. E eles ficam repetindo as mesmas palavras, as mesmas orações, as mesmas expressões. Mas agora que Saulo está cego na carne, agora que Saulo está 3 dias na presença do Senhor, Saulo vai conhecer 2 coisas que ele não conhecia. A primeira coisa que Saulo não conhecia era a oração. Oh, glória a Deus. Aí Deus diz para Ananias: Ananias, vai, porque Saulo está orando. A segunda coisa que um judeu não conhece com o propósito correto é o do jejum. A Bíblia diz no livro de Isaías: porque vocês jejuam apenas para acusar e para levantar o dedo. Agora Saulo não está jejuando para tentar pegar e matar crente, para julgar crente. Agora Saulo está orando para que a glória de Deus se revele sobre a vida dele, e ele está jejuando para que Deus abra a porta. A Bíblia vai dizer que Ananias chega, e Ananias diz assim: irmão Saulo, isso aqui já era para dar glória a Deus, mas a gente está tão acostumado a não ter uma palavra profunda, que quando o profeta entrega, a gente fica assim estático. Ele disse assim: irmão Saulo, sabe o que ele está dizendo? Antes você vinha para me matar, era meu inimigo, mas no caminho ele te encontrou e te transformou em meu irmão, minha irmã, meu irmão, minha irmã. Aqui tem crente que ainda dá glória a Deus mesmo cansado. Levanta a mão no terceiro céu. Esse que está aí do seu lado era para ser o teu inimigo, mas ele transformou em seu irmão, sua irmã, seu irmão e sua irmã, lavado pelo sangue do Cordeiro.
Nós temos uma mania egoísta de dizer: você não sabe por onde eu passei, você não conhece a minha história, e eu nem preciso, porque quando Ananias chegou, ele já chegou, irmão Francisco, com a revelação: aquele que te encontrou no caminho me enviou. Você estava enviado por judeus, você estava enviado por fariseu, a carta que você recebeu era de morte, mas eu vim trazer uma notícia de vida. Aquele que te apareceu no caminho vai fazer você aprender a sofrer no nome dele, e você vai ser um instrumento na sua mão. A alegria de Paulo era terrível. Disse: acho, querido pastor, que ele foi até Pedro e ele foi dizendo: irmão, eu encontrei com Jesus, agora eu sou crente. E a Bíblia diz que a igreja corria dele, porque ele era assassino de crente, prendia crente, forçava crente a blasfemar o nome do Senhor. E a igreja não quis aceitar ele. Como a igreja não quis aceitar ele, ele desceu e ele sumiu na história por 14 anos, oh aleluia. Mas no final dos 14 anos, Deus envia Barnabé. Barnabé representa perfeitamente o Espírito Santo, que nos dá uma segunda oportunidade. Porque Barnabé desceu em busca de Saulo em Tarso, porque Saulo seria o único homem que teria a capacidade de levar uma cidade inteira, uma comunidade inteira de idólatras, até a presença de Deus, oh, aleluia. E ele vai em busca de Saulo de Tarso, e Saulo está ali mexendo com costura de tenda, mexendo com costura de cobertas. Ele está ali ajeitando coisas com couro. Ele é tipo um mecânico, ele é o costureiro da cidade. Sabe o que eu estou dizendo aqui esta noite? Não importa qual é a função que você ocupa hoje, Deus te chamou para adorar, e é adorador que você vai ser. O texto diz que ele desceu para Antioquia, e por um ano, olha o poder, Barnabé passou muito mais tempo que ele. Olhe para cá, olhe para este negão de azul aqui, olhe para cá. O que Barnabé não conseguiu fazer com mais de 3 anos de ministério, em um ano, foi tão poderoso o ensino de Paulo, que os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristão. Porque Saulo, querido pregador, agora transformado em Paulo, foi o único que conseguiu transmitir a identidade cristã que as pessoas precisavam para aquela geração. De sorte que a unção de Deus que estava sobre a vida de Saulo moveu o céu. O Espírito Santo, em Atos capítulo 13, que estava no meio dos mestres, doutores e profetas, disse: separai-me a Paulo e a Barnabé para a obra que os tenho chamado. E Paulo começou a pregar. Paulo, no meio do caminho, encontrou uma moça endemoniada, libertou. Encontrou Lídia perdida, trouxe para os caminhos do Senhor, ressuscitou morto, operou milagre. E ele disse: de nada eu me orgulho, a não ser de ter conhecido a Cristo no caminho de Damasco. Sabe o que acontece conosco? Nós nos orgulhamos da roupa que vestimos, nós nos orgulhamos do sapato que calçamos, nós nos orgulhamos do sermão que pregamos, quando Cristo, pastor Carlos, nos orienta a nos orgulhar apenas de o conhecê-lo. Nada pode mover o céu, nem um pregador, nem um cantor, nada pode mover o céu, apenas o Cristo que você conhece, apenas o Cristo que você adora. Se você realmente adora Ele, levanta a mão, abre a boca e faz o barulho que o diabo não gosta. Das muitas cartas que Paulo escreve, ele é o único que vai ter, a princípio, esta função.
Os discípulos, orientados pelo Espírito Santo, primeiro escreveram sobre a pessoa de Jesus. Então nós temos 4 evangelhos. Nós temos Lucas explicando a história da igreja, mas é Paulo que vai mostrar como a igreja deve caminhar na terra. Você sabe por que muitas vezes a coisa não vai bem para você? Não é porque você está dentro de uma igreja. Esse é que é o maior problema das pessoas. Elas dizem: Senhor, eu sou crente, Senhor, eu sou dizimista, Senhor, eu sou da igreja há 30 anos. Mas Senhor, porque o Senhor ainda não me batizou com o Espírito Santo? É porque está escrito em Isaías: no dia em que você tirar o apontar de dedo, o estender de dedo, o meu Espírito vai agir no vosso meio. Então a terra seca será transformada em um manancial, e os desertos em bosques. Veja, eu já caminho para o encerramento, para entender de onde nós saímos. Isso aqui me chocou. Que bom que Deus já fez isso aqui com o Miqueias e o Francisco. Que bom. Porque eu vou entregar um negócio para você que você vai passar a semana toda pensando. Daqui 1 ano você vai querer acessar o vídeo desta mensagem para você ver de novo. Daqui 15 dias você vai lá no YouTube de novo do Adoração para Cristo para ver essa mensagem. De onde Ele nos tirou. Alguns aqui dizem: me tirou de um prostíbulo, me tirou de uma vida de crime, me tirou de facção, me tirou do bar, me tirou de uma vida frustrada, de vidas de traições, me tirou de uma vida de fracasso financeiro. Mas de fato, da onde, missionária, Ele nos tirou? É isso, pastor Ivanildo, que nós não pensamos. É por isso que nós vamos aos cultos em busca de profeta, porque nós esquecemos ou nunca aprendemos de onde Ele nos tirou. É bom rodar, dar glória, dar lugar, é bom profetizar, mas precisamos nos lembrar que nós não saímos da lama, saímos de um lugar pior que a lama. O senhor vai dizer que nós nascemos do pó da terra? Não. Nós viemos de um lugar pior. Escute, Ele nos tirou da potestade das trevas. Sabe o que isso significa? Só o pastor Ivanildo entendeu. Ele nos tirou da potestade das trevas. Sabe o que isso significa? Isso aqui que eu estou fazendo, eu não estou atuando não, eu estou sendo profeta para a sua vida. Ele nos tirou da potestade, poderes, domínios. Daniel orou 21 dias. No final de 21 dias, Gabriel chegou e disse: Daniel, tu é um homem muito amado. Desde o primeiro dia que você colocou o teu coração em oração, Deus me enviou do primeiro dia. Mas o príncipe da Pérsia me impediu de passar. E nós esquecemos, missionário, da batalha espiritual que é grande para não recebermos nem resposta e nem vitória. Nós esquecemos que a luta no mundo espiritual é maior do que nós realmente conseguimos suportar. Vou lhe fazer uma pergunta aqui. Quem já esteve tão debaixo de pressão e de luta que o seu corpo aqueceu no automático? Simplesmente o corpo aqueceu. Quem aqui já? Quem o corpo baixou a pressão, ficou frio, parecia que você ia morrer, você ficou pálido? Isso é batalha espiritual. Sabe o que a Bíblia diz? Que o diabo está ao nosso derredor, não é isso? Sabe o que nós dizemos? Olha o engano bíblico. Dizemos que os anjos estão ao nosso redor. Isso é falta de conhecimento. Ao nosso redor estão as nuvens de testemunha. A Bíblia diz que nós estamos rodeados de uma
tão grande nuvem de testemunhas, mas também estamos rodeados do pecado que tão de perto nos rodeia, tentando impedir que nós continuemos no caminho da fé e na presença de Deus. É por isso que muitos foram abalados em 2020, quando a Covid chegou. Foram abalados porque estavam extremamente cercados pelo inimigo, não conseguiram olhar para aqueles que venceram pela fé e acabaram caindo por causa do pecado que tão de perto nos rodeia. É por isso que temos pregadores caídos, cantores caídos, pastores caídos, porque a igreja está olhando para o oba-oba e está esquecendo de ser cheia do Espírito Santo para adorar de verdade. Eu continuo pregando ou eu paro? Eu continuo ou eu paro? Quem quer que eu continue, dá um glória. Então é sinal que Deus está falando. Estávamos em uma situação, querido cantor, extremamente caótica. Não havia psicologia, sociologia, nem coach para nos arrancar do nosso estado desgraçado de pecado. Nós chegamos num evento como esse, passamos 3 dias e não entendemos o que Deus está falando. Sabe o que Deus está falando? Ele está dizendo para o mundo espiritual: Satanás, está vendo este aí? Ele é fraco, ele é pequeno, mas eu ganhei a guerra, ele é meu. Não. Nós nos contentamos com o nome na secretaria da igreja. Nós nos contentamos com ser membro de uma denominação e esquecemos que somos do reino. Quer ver como nós somos do reino? Só um instante, olha. De que igreja tu é, irmão? Jesus é a vida. Filadélfia. Jesus é a vida, Filadélfia. O senhor? Obrigado, família. Assembleia de Deus. Jesus é a vida. E todo mundo tem sua placa. Todo mundo tem sua denominação. Todo mundo tem seus usos e costumes. E um diz isso é do homem, outro diz isso aí é de Deus, outro diz isso é do diabo, isso é não sei o quê. Estamos numa briga, porque o diabo ele é expert em criar guerras entre igrejas. O mesmo que ele está fazendo no mundo, fazendo divisão de classe. Esse aqui é machista, esse aqui é feminista, esse aqui é homossexual. Sabe o que o diabo está fazendo? Está minando a igreja, para ela não entender que a sua missão não é nem com machista, nem com feminista, nem com homossexual, nem com lésbica. É com pessoas que estão debaixo de potestade de trevas, que precisam ser libertas. É por isso que estamos em divisão, porque nós não entendemos ainda o mistério da unidade. Observe, não estou criticando, mas aqui estava mais lotado ainda. Mas quando falar agora é a hora da palavra, o diabo entra. Não é o diabo, irmão. É porque o irmão estava cansado, você também está cansado. Você também tem que ir amanhã descansar ou ir para a escola bíblica dominical. Você também tem que ir, talvez até na praia, não sei. Você quer estar descansado para a viagem, mas você também está aqui, sabe por quê? Porque o diabo não conseguiu efetivar a sua seta sobre você, porque você não está mais debaixo de trevas e nem debaixo de engano. Ele te tirou da potestade das trevas e te transportou para o reino. Ele não te levou, não foi para uma comunidade, não, irmão. Ele não te arrancou do mundo para você ser de uma comunidade, não. Ele te arrancou do mundo para você estar no reino, 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 no reino. E no reino não tem grande nem pequeno. No reino, pastor, todos somos iguais. Jesus disse assim, ó: eis aí, vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo. Mas ele disse também: e há de ser
que farei descer sobre vós o Espírito, e vivereis. Estamos como um exército de Ezequiel 37, estamos fragmentados, e daqui a pouco sabe o que vai restar para nós? Nada, porque os nossos cultos estarão vazios, e nós vamos em busca da festa, vamos correr em busca do congresso, da conferência, da Expo Cristã. Aonde é que tem um cantor novo? Eu quero ver quem é que prega melhor. Será que é ele? Será que é ela? Agora eu vou lá, agora eu dou lugar, agora eu fico quieto. Esse aí não prega bem, esse prega demais. E Deus está falando de um reino no teu coração fica onde? E o reino no teu coração fica onde? E o reino! É por isso que temos tantos crentes que dormem e outros que morrem, porque não estão se alimentando no corpo, estão divididos. Sun Tzu escreveu A Arte da Guerra. E você diz assim: você vai citar Sun Tzu? Vou, porque é uma ferramenta que o diabo usa. Ele diz assim: divida o exército e será facilmente vencido. Você está entendendo isso? Irmão, não vou pregar na tua igreja não, porque a tua igreja não faz parte da minha convenção. Irmão, meu pastor disse para não pregar na tua igreja, porque lá tem muita meninice. É melhor uma casa com um menino feliz dando lugar do que adulto rabugento que não dá lugar para a presença de Deus. Você sabe por quê? Porque menino você pode educar, você pode orientar. Adulto levanta, irmã missionária, o nariz e diz assim: rapaz, quer saber? Bem ali tem uma casa que me aceita. Ali tem uma igreja que não vai se preocupar com o jeito que eu me visto, com o jeito que eu faço. A questão não é essa, irmão. A questão é que o diabo quer prender a tua mente em uma vida religiosa e não ajuda você a entender que é vida de santidade. Pois a Bíblia diz: sede santo, porque eu sou santo. O diabo inventou uma mentira e jogou no Brasil. Ninguém prega mais sobre santidade, porque se pregar sobre santidade em cima do altar, eita glória, não passa de hipocrisia. Mas eu tenho uma notícia para você que está aqui esta noite: nós estamos no reino, e o reino exige santidade. Não é a santidade como o estatuto da minha igreja determina, é a santidade como a palavra determina. Você foi arrancado das trevas. Eu vi uma pergunta esses dias em um fórum, e essa pergunta se repete há muitos anos: pode um crente ficar endemoniado? Não! Crente expulsa demônios, não fica endemoniado. Se fica endemoniado, não é crente. É por isso que muitas pessoas não confiam em vender nem negociar com crente, porque ainda tem brecha para demônio. Mas quando não tiver mais brecha, pode fazer negócio com ele, pode vender que ele paga. Irmão, é que o negócio está muito difícil para todo mundo. Então tem que pensar antes de fazer e orar. O Elielson me falou um negócio, falou para todos nós ontem um negócio que me deixou arrepiado, pastor. O cidadão, para fazer essas camisas da adoração para Cristo, disse o seguinte: os maiores calotes ele vê de crente, porque ainda está debaixo de trevas, pastor. Porque não é falta do pastor ensinar, não. Não sabe o que é? É isso aqui, ó. O meu nariz é meu, a minha cabeça é minha, o meu corpo é meu, faço o que quero. E a Bíblia diz: não se deixa ser admoestado pelo Senhor. Sabe o que está dizendo? Pregador, não prega não. Para, pregador. Para aí, pregador. Para aí, pregador. Aí sabe o que Deus vai fazer? Vai te dar um vislumbre da glória e você vai para o inferno. E naquele dia, muitos dirão: Senhor, fala sério, Jesus. Eu vou para o inferno, vai.
Você não lembra não que eu estava lá pregando e a glória descendo? Você não lembra que eu fui no congresso e dei lugar? Jesus vai dizer, eu lembro. Mas tu se lembra que tu ainda estava com a perna presa na corrente do Satanás? E quer dizer assim, ó, vai até aqui, daqui tu volta. É por isso que tem gente... Irmã Diaconisa e o Sirene, é por isso que tem gente que quando vai pregar ou cantar, não é que ele é tímido, ele fica pensando assim, será que Deus vai levantar um profeta e revelar aqui o meu pecado? Será que Deus vai revelar um profeta aqui e vai dizer, desce daí porque você está em pecado? Será? Aí ele não tem ousadia, porque o diabo arranca a ousadia, mas eu vim pregar debaixo da ousadia do Espírito Santo. É tempo da igreja viver um novo tempo de adoração, não é adorar a Deus em espírito e em verdade, é adorar a Deus em espírito e com verdade. E é por isso que eu não recebo muito convite para pregar. Eu não sou santão não, irmão. Olha lá minha esposa, pergunta para ela como eu sou. Eu sou falho, pecador. Às vezes na Santa Ceia eu preciso pedir perdão, me consertar com Jesus. O problema é que nós usamos isso, irmão Davi, como desculpa para continuar pecando. Chega na igreja, paletó, gravata, tá ok, já viu? Bíblia tá ok, lenço tá ok, e a vida não tá ok. Não pode pregar, missionária, porque já falhou. Aí é que pode, porque venceu o inimigo. Não podia se continuasse caído. O problema é que o diabo não vence você no físico, ele vence você na mente. Ele diz para você não congregar mais, ele diz para você não ir mais para a escola dominical, ele diz para você não ir mais para o seminário, ele diz para você não estar mais na porta da igreja, ele diz para você não servir mais água, ele diz para você não vestir mais o paletó, não colocar a gravata, ele diz para você não ler mais a Bíblia, porque está devendo. Mas aqui, irmão, o meu primo diz o seguinte: de noite todo gato é pardo, de noite todo mundo é santo. Mas e quando você tira a veste, você está igual a Amã, leproso. Eu paro ou eu continuo? Eu respeito. Se você disser para, eu paro. Paro mesmo. Eu não vou com vergonha não, porque eu vou entregar o que Deus me mandou. E não fique pensando que eu vou querer dar lição de moral na igreja. Não, eu estou me colocando junto com você nesse tribunal. Eu paro ou eu continuo? Se for para mim parar, dá glória a Deus aí. Se for para mim continuar, então dá aleluia. Você sabe por que você deu aleluia? É porque tu é crente mesmo. Teve um que ficou atrás do teu aleluia, assim, ele nem disse que sim e nem que não, mas ele está aí, porque ele sabe quem precisa ouvir. O diabo não quer que você ouça esse tipo de mensagem, mas vai para o YouTube e Deus vai abençoar essa mensagem, porque vai chegar em crente naquele dia muito girão. Senhor, em teu nome eu preguei, ele pregou. Em teu nome eu cantei, arrasou, meu irmão. Em teu nome, ô Senhor, eu não entrei no barco e fui fazer missão, foi, mas estava com a vida lá destruída. Aleluia. Senhor, eu nem preguei, nem cantei, eu não viajei em viagem missionária, mas o Senhor passou na minha rua, eu ouvi a mensagem, ouviu, mas não se converteu. Esta noite é noite de você adorar a Deus em espírito e com verdade. O texto diz que Ele nos tirou das trevas e nos transportou. Você me permita fazer isso aqui com o senhor? Deixa a Bíblia aí. Deixa a Bíblia aí. Como é o teu nome mesmo? Thales.
tinha algum apelido antes? Thales. Lá estava o Thales. Thales não usava paletó nem gravata, não dava glória a Deus nem aleluia, nem lia a Bíblia. E o diabo disse, tá bom. E eu vou acrescentar mais, já que você não tem nada para ler, eu vou te dar Netflix, tá bom? Tá bom. Mas não vou deixar só isso não, eu vou também te dar a Prime Video para tu assistir só os filmes. Tá bom? Vou te dar dinheiro para você ir no cinema lá em Altamira. Tá bom? Vou colocar as meninas mais bonitas na tua frente. Aí o Thales deu um tá bom do tamanho do Portimóis. Eita, tá bom. Mas Jesus disse, eu vou te dar a vida eterna. Aí o Thales deu o primeiro passo. Aí o diabo disse, mas eu tenho um outro negócio aqui, eu tenho um bônus para ti. Quando o negócio estiver feio, eu te dou cerveja, sabe? A loura é linda e quando ela desce no suor, ela brilha. Aí o Thales começou... Aí a luta começou, apertou Francisco Souza. Aí Jesus disse assim, mas eu tenho uma outra proposta para você. Além de tudo isso, não há de se comparar o peso de glória que eu te darei se vencer. Aí o Thales começou a correr. Aí alguém meteu a mão para o Thales, e o Thales continuou correndo. No meio do caminho da sua vida, lá pelos 70, 80 anos, o Thales se encontra com a morte. A morte diz assim, chegou a hora. A morte se segura o Thales. Aí a trombeta soa, a morte diz, não é meu. Aí Jesus disse, não, traz aqui o Thales para o encontro com o Senhor nos darei. Porque Ele nos transportou das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Vou caminhar para o encerramento agora. Nesse Filho, nós temos duas coisas, e é aqui que está a minha mensagem. Nós temos redenção, diga redenção. Quem conhece redenção no Pará já viu logo a avenida principal de redenção. Não estou falando dessa redenção não. Eu estou falando da redenção em Cristo. Eu não estou falando de uma placa de igreja. Eu estou falando da redenção que Jesus efetuou. Sabe o que é redenção? Redenção é assim. Ele nos encontrou presos na potestade, nas trevas. Nós estávamos escravos, descartáveis, em um comércio de escravos. E o diabo disse, não serve mais para mim. Ou você compra, ou eu mato. Jesus chegou e perguntou qual é o preço. Ele disse, eu não posso dar o preço, porque a vida não é minha. Eu tenho o poder de ceifar, mas eu preciso da autorização do dono da vida. Jesus chegou até o dono da vida e perguntou qual é o preço. O preço é o preço do pecado. E qual é o preço do pecado? A Bíblia diz em Romanos 3:23, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Ele disse, eu pago. E como é que faz para pagar? É com sangue. Oh, aleluia. Aí a Bíblia diz em Hebreus, pastor Elielso Souza, não foste comprado com sangue de bode nem de touro, mas pelo precioso sangue de Jesus de Nazaré. A verdade é que a gente nem entende isso. Foi muito caro. O Mel Gibson tentou fazer lá, mas foi mais caro que aquilo lá. Irmão, tu pensa que tu é bofeteado? Não esteja no coro de Jesus naquele dia. Tu pensa que tu foste afrontado? Não esteja na pele dele. A Bíblia diz que ele não cometeu nenhum pecado e ainda assim disseram que ele era endemoniado. Ele foi nascido de Deus em uma virgem e chamaram ele de filho de prostituta. Sabe o que foi que os saduceus disseram? Nós sabemos de onde somos, e não somos. Olha, nós sabemos de onde somos e não somos como você, que é filho de prostituta. Ele pagou o pior preço por nós. Eu encerro agora para você. Ele pagou e nos deixou livre. Dívida paga. Mas para ser completo ele tinha que ressuscitar. No terceiro dia, quando ele ressuscitou, aí o texto fala remissão.
Sabe o que é remissão? É apagar todos os pecados, é pagar todas as dívidas e ainda abrir uma vaga de emprego. Qual é a vaga de emprego? É a vaga de adorador. Você pensa que cantar é fácil? Eu quero ver adorar. Você pensa que sentar na cadeira é fácil? Eu quero ver levantar a mão para o céu e dar glória a Deus quando o corpo esfria. Oh glória! Abriu a vaga pelo poder do sangue de Jesus na redenção e na remissão. Aí o texto diz: vós também, que noutro tempo eram estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas más obras. Olha o poder das más obras. Ela tem o poder de reconhecer o serem, de tirar de nós a aptidão de enxergar a glória de Deus. Agora, contudo, vos reconciliou. Porque quando o diabo fala, é claro que eu estou fazendo uma analogia para você entender que tinha que pagar para quem era o dono. Era porque não havia comunhão, ela havia se quebrado. Pois a Bíblia diz: e todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas ele foi lá e pagou o preço. Quando ele paga o preço, aí o texto diz: ele nos reconciliou, ele nos colocou novamente na membrazia do reino do céu. Aí ele vai mais longe, ele não diz só isso, ele diz: ele vos reconciliou, oh glória, no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis. Eu vim pregar nesse quinto adoração para Cristo, que você pode acordar neste domingo, e se alguém apontar o dedo para você, você vai poder dizer: antes de você apontar o dedo para mim, olhe primeiro para Jesus. Ele pagou o preço. Eu não devo nada para você, Satanás. Eu não devo nada para você, demônio. É por isso que nenhum dos demônios nomenclaturados de Maria, Mulambo, Tranca-Rua e outras coisas mais tem poder sobre a tua vida. Sobre a tua vida só tem o sangue de Jesus, o sangue de Jesus, o sangue de Jesus. Se na tua vida tem o sangue de Jesus, uma mão levantada é pouca. Levanta as duas levantadas é pouca. Abre a boca e adore. Se coloca de pé. Foste comprado por bom preço. Diga assim, em alto e bom som: arranca a força da onde não tem. Faz como os heróis da fé, que tiraram a força da onde não tinha. Diga assim: eu fui comprado por bom preço, e não é o diabo que vai dizer, que vai mentir, que vai falar na boca de alguém que eu não tenho valor. Eu fui salvo. Não foi por um pregador, não foi por um cantor, não foi pela psicologia, não foi pela sociologia, não foi pelo CRAS, não foi pelas religiões comparadas. Eu fui comprado pelo sangue de Jesus. Agora, para terminar, diga assim: Satanás, acabou. Você não tem domínio sobre a minha vida, sobre a minha família, pois eu e minha casa serviremos ao Senhor. Satanás, tu querendo ou não, a minha família é de Jeová. Tu querendo ou não, o meu parente desviado vai voltar, pois quem crê no Senhor será salvo, ele e a sua casa. Eu vim profetizar que vai haver salvação na tua casa, na tua igreja, no teu ministério. Eu vim profetizar que não tem demônio que impeça a unção de Deus sobre a tua vida.